traduzir a mensagem da tarde, palestrante Elda Evelina, e o nosso companheiro que fez o preparo de ambiente, um trabalhador da nossa instituição, Diógenes. Então, essa bela tarde, quando saímos de casa, nós somos acompanhados. De acordo com o nosso pensamento, de acordo com o nosso vibrar, de acordo com a sintonia, nós carregamos conosco os nossos amigos espirituais. Quando estamos vibrando uma faixa, ali também está a faixa dos amigos espirituais. Não é tão bom quando sai de casa pensando, vou lá para a nossa instituição, ouvir uma palestra, com vários colaboradores, com a presença dos irmãos, e nós temos um comandante aqui também espiritual que está aqui com a gente. Nós não somos videntes, mas com toda certeza absoluta, nosso dirigente chega mais cedo, organiza aqui e tal, vem aqui conosco, alegres também no anonimato, e muitas bênçãos acontecem sem nós percebermos. Qualquer segmento religioso, pode ser católico, protestante, qualquer um, no momento que estamos procurando a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, nós somos ajudados. Deus, na sua bondade, não é o homem, não é a casa de pedra, é o nosso coração. Então nós temos até casos de curas espirituais, cujo irmão, por um momento de equívoco, provação, de teste, mas a bênção acontece para aquele que vem em busca da palavra do Senhor. No momento que se reúne 2 ou mais 3 em nome dele, ele diz, eu estarei presente. Então Jesus está aqui conosco. E vamos então aproveitar essa bela tarde, vamos pedir à nossa irmã Ana Maria para fazer a leitura de preparo de ambiente. Paz e luz a todos. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Paulo Apóstolo. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É um ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque a sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. E brilha no céu como uma aureola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espalham ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que este ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo, e com esta orientação o homem nunca se desencaminhará. Dedicai-vos, meus amigos, a compreender o profundo significado e suas consequências, e nela procurar por vós mesmos as suas aplicações. Deixai que a caridade governe todas as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vós de fazer o mal, mas levar-vos-á a fazer o bem, porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente o não fazer nada e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que a possuem podem salvar-se, mas porque, ao vós ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo,
ela faz de vós melhores cristãos, que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita é verdadeiro cristão. São uma só, a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertence. Graças a Deus. Qualquer que seja o culto a que pertence. Vamos falar pouco, né? Fora da caridade não há salvação. Nós então vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece. A prece é uma comunicação direta com os nossos irmãos maiores, com Jesus e com Deus. Qualquer momento, principalmente ao levantarmos, à noite ao dormirmos, agradecer pelo dia, e ao levantar, pedir a Deus, a Jesus, para nos intuirmos a praticarmos a verdadeira caridade. Quando, diante das dificuldades do caminho, e principalmente atendendo àqueles que nos cercam, o nosso mais próximo. Jesus, amigo, nessa abençoada tarde, em todos nós viemos aqui buscar a água da vida, consolo para os nossos corações a instrução que nos dará discernimento para agirmos de acordo com os teus ensinamentos. Que possa, paulatinamente, nossos corações sedimentar a verdadeira caridade, o silêncio, o abraço fraterno, a ajuda material, o perdão, fazer o bem sem esperar recompensa. Ajude nessa tarde também para que possamos compreender e entendermos a mensagem da tarde que será expressada para nossa irmã. Que ela possa receber de vossos bons espíritos para que seja incluída nessa tarde. Em teu santo nome, iniciamos o nosso estudo propriamente dito. Assim seja. Vamos passar a palavra à nossa irmã Elda Evelina. Não fiz a pergunta a ela, você é de nossa casa ou de qual casa? Sou do Estevão da Asa Norte. Gente da Asa Norte. O apresentador Tequiano, com a fichinha, escreveu 7, linda identidade, o SIC, para fazer uma boa apresentação. Mas seja bem-vinda, viu? Ó, todo mundo aqui com os corações abertos e possa então nos trazer a palavra até 4h35. Muito obrigado pela presença desde já. Boa tarde. Fiquei muito emocionada quando você disse que nós estamos já acompanhados aqui já de muito tempo. E a emoção fez escorrer algumas lágrimas. E eu fiquei realmente muito tocada. E a gente sabe que esses amigos espirituais, o próprio Mestre, está enviando esse amor e nos envolvendo na realidade, porque ele não envia, mas nos envolve, né? Então estamos todos sendo agraciados, com certeza, por essa energia maravilhosa. O estudo de hoje está numa passagem do Evangelho, citado no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus diz assim: deixai os meninos e não embaraceis, que eles venham a mim, que destes tais é o reino dos céus. Algumas traduções estão criancinhas, outros pequeninos, e ficamos perguntando: que crianças são essas? Crianças, Emmanuel nos coloca que somos todos nós. Somos meninos espirituais, que ainda tem muito a aprender, muito a navegar nessas jornadas terrenas, sejam aqui nesse planeta, seja em outros, seja no plano espiritual. Estamos todos transitando por esses meios, aprendendo cada dia mais. E no caso específico desses pequeninos, a que se refere o Evangelho, a que se referia a Jesus,
também já foram adultos, em algum momento já transitaram por outras paragens. Então vamos fazer assim, vamos nos colocar na posição dessas crianças em que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E o que é deixar vir a Jesus os pequeninos? Ali naquele momento, certamente, os discípulos e as pessoas que ouviram ficaram pensando: não, deixar que eles se aproximem de mim. Que logo depois ele deu a bênção e as crianças se afastaram e ele também. Então é uma questão assim, bem restrita naquele momento. Mas ao longo do tempo, novos conhecimentos, novas interpretações, novos olhares para essas passagens do Evangelho, e o próprio Espiritismo nos enriqueceu muito com essas novas percepções para nos auxiliar na interpretação e também no acolher os ensinamentos com mais profundidade. Vamos fazer um novo olhar, que é: vamos deixar que os nossos pequeninos e as nossas crianças se aproximem de Jesus, se aproximem do Evangelho, porque é o nosso comprometimento ao longo dessa nossa jornada. Nós sabemos aqui quem está aqui pela primeira vez. Então todos nós já temos algum conhecimento, seja porque está buscando o Espiritismo para aprender, seja aqueles que já estão dentro da casa trabalhando ou estudando já. Então nós estamos aqui aprendendo e vamos buscar esses ensinamentos, esses evangelhos e procurar essa compreensão. Então nós estamos comprometidos profundamente com essa meta a que Jesus nos acolhe e nos chama. Deixar que as nossas crianças tenham contato com o Evangelho de Jesus, o Cristo. É importante que a gente perceba isso. É importante que a gente saiba o quanto precisamos deixar essas crianças estarem conosco. Estarem conosco na vinda à casa, e conosco em casa no culto no lar. Oferecer a eles condições do aprendizado do Evangelho. Mas muitas vezes as crianças ainda estão muito pequenas e ainda não compreendem. Se nós pegarmos, seja um texto do Evangelho, seja o texto do Evangelho segundo o Espiritismo ou outros textos mais complexos, eles não vão entender. Precisamos ter uma percepção do como nós faríamos chegar ou faremos chegar aos corações das nossas crianças o ensinamento do Evangelho. A teoria é importante. Ler e explicar cada detalhe ou tentar fazer uma aproximação do conteúdo de uma forma mais simplificada, mas antes de tudo, o nosso exemplo. Porque é com o nosso exemplo que vai sedimentar aquilo que as nossas crianças estão ouvindo de nós, ou ouvindo na evangelização, ou às vezes aqui assistindo a alguma palestra. Ela só vai entender perfeitamente ou o mais próximo possível do que realmente representa o Evangelho do Mestre, se nós deixarmos que elas olhem outros exatamente, praticarem, efetivamente, demonstrarem também ter entendido o Evangelho. E nós já com uma certa percepção, nós já com alguma instrução intelectual e também da casa, teremos condições e temos até um comprometimento maior nesta apresentação de como é que nós realmente abraçamos o Evangelho em nossas vidas. Nós temos que também perceber aí em relação à educação, porque o Evangelho é a educação espiritual, é a educação do dia a dia. Mas para ler o Evangelho nós precisamos da informação, da educação intelectual. Não é verdade? Alguma coisa que está me ocorrendo aqui,
só de uma curiosidade, vocês sabem por que nas igrejas católicas, desde séculos atrás, tem imagens e as pinturas ao longo das catedrais? Sabe a origem disso? Não? Eu aprendi isso e achei muito interessante e agora me ocorreu de mostrar a importância do conhecimento da parte intelectual, mas há vários séculos, por que eles fizeram aquelas pinturas? Naquela época as pessoas eram basicamente analfabetas. Poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento intelectual. Então, o conhecimento intelectual, para aqueles dirigentes de igrejas e pessoas com grandes responsabilidades no Estado. E aqueles desenhos mostram a história de Jesus contada nos Evangelhos. Então, tem aquela sequência das pinturas com relação à via sacra e outras ocorrências colocadas no Evangelho. Era a forma com que as pessoas aprendiam as histórias do Evangelho contadas através das pinturas. Não é importante a gente saber disso? Até porque a gente perde um pouco do preconceito, porque aquelas imagens, aquelas pinturas estão lá. Muitas vezes a gente resiste. Eu não fui católica, né? Eu já fui presbiteriana e vim para o Espiritismo há 34 anos que eu estou aqui navegando com vocês. E achei muito interessante porque quebra de nós um certo preconceito que muitos têm. Na época houve uma necessidade. Pode ser que ao longo do tempo haja um desvirtuamento, mas não importa. A origem disso foi importante. Porque desde aquela época foi constatada a importância de se ter o conhecimento das histórias de Jesus. E nós estamos ainda aprendendo. Aprendendo mesmo, como meninos espirituais, como Emmanuel nos coloca. Nós estudamos, nós lemos, assistimos palestras, lemos o Evangelho, vamos aos estudos sistematizados, mas ainda somos meninos espirituais. Emmanuel nos escreveu sobre isso no milênio passado, no século passado, mas ainda continua sendo verdade. Então, não só precisamos encaminhar nossas crianças, aí no caso filhos, netos, seja que for, que relação tem essas crianças conosco, mas também precisamos nos educar no Evangelho como meninos espirituais, para que efetivamente possamos levar para as nossas crianças o exemplo, que é a forma mais certa e definitiva de nós oferecermos esse aprendizado. Não é verdade? É verdade? Vai fazer acenar com a cabeça assim para eu saber? Que ele acenou também, a gente vai dizendo para a gente mesmo, olha, eu sei sim, não é? É uma brincadeira, mas faz sentido, né? Nós precisamos de perceber isso e acolher esse ensinamento em nós. Quando recebemos uma criança nos nossos lares, algumas perguntas nos ocorrem. Às vezes a criança nem chegou ainda fisicamente no nosso braço. Ou já está sendo programado, ou já está se desenvolvendo no ventre materno. Se nós somos espíritas, algumas perguntas já podem nos ocorrer. E ela pode até tentar confirmar para mim assim, se é verdade. Olha, já conheço esse ser? Eu vou escrever aqui, eu vou ler o que eu escrevi para a gente tentar abranger bem o tema, né? Já conhece esse ser? Qual a relação que ele tem comigo ou eu com ele? É verdade? Se essa criança está programada, a gente já de antes já começa a se perguntar. Está no ventre se desenvolvendo? Também. Mesmo quando a gente está se programando a acolher, como a gente diz, um ser que é nosso filho do amor, também podemos nos perguntar, aquela criança que eu fui ali, quer acolher comigo, qual a relação que ela tem comigo espiritualmente? Uma outra pergunta, quais compromissos assumimos na programação desse encontro?
não temos muito tempo, eu vou parar só quando eu achar que ainda tem alguma coisa a mais. Será uma convivência por expiação, por prova ou por reparação? Ou um encontro para que juntos possamos realizar algo de importante? A cada um desses itens, convivência por expiação, prova ou reparação, ou por missão, já nos dá uma ideia, em um desses casos, do tempo de relacionamento que nós temos com esse espírito. E que tipo de relação nós tivemos em outros momentos, em outras épocas. A doutrina nos coloca que, no plano espiritual ainda, nós podemos ter uma parte na programação das nossas vidas ou da próxima vida. Não é verdade? Nós podemos fazer essa programação, com quem aí a gente já se relaciona com aqueles espíritos, com quem nós vamos vivenciar essa nova jornada. Às vezes não fazemos, mas temos conhecimento pelos nossos amigos espirituais de como é que vai se dar. Então, dependendo da nossa condição espiritual, moral, intelectual, nós podemos participar disso. Mas se não temos uma condição adequada, o plano espiritual é que vai promover essa relação e essa programação para nós. Seguindo em frente. Essa programação, o Livro dos Espíritos nos coloca na questão 379 o seguinte, com relação à infância. É tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança? Respondem os espíritos. Pode até ser se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 4, diz assim: pois que o espírito da criança já vive, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Não, a pergunta tanto é uma pergunta razoável que foi feita aos espíritos, não é? Que houve essa relação de procurar uma informação a respeito. Se ele já era adulto, por que ele vem uma criança, vem sem um conhecimento, pelo menos, uma evolução intelectual explícita para nós? Então vem como alguém que vai estar do zero, precisa de aprender tudo. Pelo menos é o que muita gente pensa, mas nós sabemos que não, como espíritos, não é isso? Espíritas. Então por quê? Olha, a questão do porquê é muito interessante. E vai nos tocar profundamente. Se esse espírito que vem para o nosso lar fosse já um espírito que se manifestasse como um adulto, com todas as experiências, lembranças do passado, como é que nós o receberíamos no nosso lar? Seria de forma tranquila? Talvez nem tanto fraterna? Porque, por vezes, esse espírito fez parte do nosso passado de uma forma difícil, uma relação complicada. Então, ele precisava de vir como um ser ingênuo, doce, meigo, pequenininho, que precisa do nosso afago, do nosso acolhimento, do nosso amor, para que ele possa se desenvolver fraternal, intelectual, fisicamente e moralmente. Esse amor materno, e hoje a gente já pode dizer também paterno, porque hoje há uma interação muito grande do pai e da mãe, né? Nesse aconchego, pelo menos o nosso caminhar está sendo nesse sentido. Esse acolhimento e essa fraternidade que vai possibilitar que esse ser se desenvolva de uma forma saudável, emocional e espiritualmente. Ele precisa de ser acolhido, ele precisa de ser amado, ele precisa ser orientado. Por isso vem assim. O texto no Evangelho está assim: a criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Se não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua
deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Bem colocado, não é? Lógico que é bem colocado, está no Evangelho, não é? Isso aí é infantilidade minha, deve ser porque eu sou criança ainda, né? De usar essa expressão. Mas é isso. Por isso essa criança vem tão meiga, tão dócil, tão ingênua e tão ainda frágil, porque senão nós não a acolheríamos no nosso lar, muitas vezes. Então, você vê a importância. Deus faz a programação assim de uma forma tão precisa, tão bem elaborada, que às vezes foge à nossa capacidade de entendimento de como tudo funciona muito bem organizado. E precisamos de ter confiança nisso, porque faz parte do nosso dia a dia. Quando algo nos ocorre, se nós não temos essa certeza, essa confiança, vamos duvidar do que nos ocorre. Vamos duvidar de algo que esteja acontecendo, mas não pode ser de Deus. É de Deus, porque Ele só quer o nosso bem. É algo que nós temos que guardar na nossa mente. Deus só quer o nosso bem. Mesmo as dificuldades não estão por acaso em nossas vidas. As dificuldades estão para que possamos aprender, para que nós possamos ser mais fortes, ser fortalecidos, porque de uma dificuldade estamos sempre mais fortes e com mais condições de vencer outras dificuldades que possam vir. Mas vamos continuar com o nosso tema das crianças na nossa caminhada. Ter mais experiências do que um adulto, que aí faz assim, se a criança já conhece muito, se a criança já tem um passado, vai que ela possa chegar e ter uma percepção ou uma memória vem e aflora e ela se lembra do passado, que pode acontecer em muitos casos, é que ela assim, não, então ele vai saber mais do que eu. Não se engane. Se a criança está aqui caminhando pelo nosso mundo, hoje nessa nossa jornada, eles precisam de nós. Há muitos casos em que, quando vemos as crianças sabendo muito, e a gente está vendo que a intelectualidade hoje está acelerada, a gente se encolhe. Não é? Mas meu filho sabe mais do que eu, então se encolhe. Não façam isso. Não está dito no Evangelho, mas está dito nos estudos que se faz na área da pedagogia, e precisamos muito ter cuidado, porque as crianças estão ali para que nós cuidemos dela e tem uma razão, senão não estaria ali. Ela pode ter mais conhecimento intelectual, pode ser. Pode ser que aflore nele ao longo, dependendo do contato que ela tenha com alguns conhecimentos, e hoje o conhecimento vibra a todo momento, em todos os lugares. Elas podem perceber ou captar determinadas informações com mais precisão e com mais clareza do que muitos de nós. Então ela está aqui para quê? Para aprender a questão moral, a questão espiritual. É nossa responsabilidade. Então não fraquejamos, vamos ser fortes na nossa missão de acolher a criança e dar a ela condição de seguir a sua jornada de uma forma saudável. Seguindo mais, a educação compete, em princípio, para a família, porque é esse contato mais estreito e desde o momento até da gestação. Porque antigamente, põe antigamente nisso, fora da minha época, falei que é muito antigamente, as mães, elas tinham cuidado, mas não tinham a percepção da relação que existe entre a mãe e o bebê que está assim, ali sendo gerado. Hoje já se sabe disso. Então, se você conversa com a criança, canta com a criança, demonstra fraternidade, carinho, ela está recebendo tudo isso. Ela não é indiferente. Então, a nossa relação com essa criança que está sendo gerada, mesmo antes do nascimento, ela está percebendo as nossas relações com ela. De amor, de fraternidade. Há casos de dúvidas, ela sente. Então vamos ser fortes também nesse aspecto. Mostrar que nós queremos essa criança.
que nós desejamos que ela aprenda sobre o Evangelho, porque a gente pode cantar um hino. A gente canta, faz um carinho na barriga, não é? É muito importante. Você vê que essa relação é tão importante, eu vou trazer um estudo. Se eu parar antes de terminar aqui, vocês têm um folheto, quem não recebeu, tem lá na entrada e tem aqui, aí vocês vão. Mas tem um estudo que é muito interessante. Pegaram algumas crianças, vocês devem ter visto isso no YouTube. Pegaram algumas crianças e colocaram num local, crianças quase bebês, mas já podiam pelo menos andar. E deixaram-as ali, elas ficaram agitadas. E eles deixaram ali um tempo, e passado ali, não sei, 1 minuto, 2 minutos, eles começaram a tocar um som no ambiente. O som era a batida do coração da mãe. Eles gravaram a batida do coração da mãe de cada uma daquelas crianças. Então, em determinado momento, a criança estava agitada, estava inquieta, queria sair dali. Aí eles começaram a colocar o som. Aquela criança se aquietou, sentou e ficou quietinha, ouvindo o som de uma forma bem risonha, porque ela fez a conexão do som com a presença da mãe. Percebe a importância dessa relação? Hoje a ciência já explica. Não é só sonho, não é só imaginário, é real. Mas vamos lá. Com relação à educação, parte eu já abordei, que é levar o Evangelho às crianças de uma forma que seja compreensível para ela. Seja intelectualmente, ao ler e explicar, seja levar principalmente com o nosso exemplo. É importante isso. E uma outra coisa que hoje a própria pedagogia nos coloca, que nós precisamos não impor informações além do que a criança está com capacidade, seja cognitiva, seja emocional para aquele momento. Senão não adianta. Então nós temos que ter uma relação mais estreita com as necessidades das nossas crianças, porque senão fica complicado. Importante agora, um detalhe. O Espiritismo nos proporciona um entendimento que é muito, desculpa falar importante, mas até importante, não é? Então eu vou falar importante. O Espiritismo nos coloca uma coisa muito importante para essa relação e para outras coisas também. Nós sabemos e acreditamos na reencarnação. Então nós sabemos e acreditamos que esses seres que estão chegando aos nossos lares são seres que passaram já por várias experiências ao longo de várias jornadas no plano físico e no plano espiritual. Então nós temos condições, se buscarmos entendimento sobre a doutrina, o que a doutrina nos diz, e acrescentando até o conhecimento a nível científico, que hoje a ciência nos proporciona muita informação a respeito, como é que eu devo lidar com essa criança para ela ter uma medida melhor e evoluir de uma forma mais saudável. Porque se nós sabemos que essa criança já passou por outras experiências, quando ela reagir por determinada situação, seja provocada por nós, seja provocada na escola, seja provocada numa brincadeira com outras crianças, nós vamos saber que aquilo não é de hoje. Pode ser, e muitas vezes, de experiências do passado. Então nós precisamos de aprender a lidar com isso. Não é chegar e simplesmente brigar ou impor alguma atitude que pode, às vezes, aumentar aquela reação e prejudicar mais ainda a evolução e desenvolvimento daquela criança emocional. E aí, no caso, dependendo do exemplo que estaríamos oferecendo, também moral e espiritualmente. A responsabilidade nossa é muito grande. Precisamos de tomar cuidado.
Precisamos de ler, de estudar, buscar informações a respeito de como é que nós poderíamos lidar numa situação de crise, porque pode acontecer, e não sermos mais seres desalinhadores dessa evolução, mas sermos espíritos comprometidos com o Pai, com os ensinamentos do Mestre, para encaminhar fraterna e docilmente dentro do possível. Não é concordar com tudo, não é isso que eu estou dizendo. É saber dizer não quando precisa ser não, a dizer sim quando o sim é o mais adequado, porque dizer não também é amor. Nós impedirmos ou buscarmos que orientar uma criança que determinada coisa não é boa que ela faça, não é bom aquele comportamento, é amor por ela, por desejar que esse espírito seja melhor, tenha mais condições de uma jornada espiritual e intelectual mais adequada. E estar ele, nós também, junto, mais comprometidos com esse processo evolutivo em direção à condição de espíritos puros. Nós somos responsáveis por isso. Não é para ter medo, não, tá? Eu falo só de responsabilidade, assim, nossa, mas eu vou dar conta? Vai dar conta. Porque no fundo tem o amor. E o amor abre várias portas e janelas para o nosso entendimento e a nossa condição de seguir em frente. Vou terminar com um texto da Joana de Ângeles a respeito da educação. Ela põe: o lar constrói o homem, a escola constrói o cidadão. Diz ainda: a educação encontra no Espiritismo respostas precisas para a melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver, oferecendo os instrumentos do conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes do sublime caminho redentor, pelos quais os tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo. É o nosso comprometimento nessa relação com os nossos pequenos. Precisamos encaminhá-lo para que se torne pessoas mais voltadas para Deus, para o bem e para o próximo. E isso só se faz com o verdadeiro amor. Amor pela vida, amor pela criança, amor pela vida dela e amor pela causa que nos trouxe aqui nesse plano espiritual e material. Qual é o plano? Qual é a nossa causa? Vivermos melhor à luz do Evangelho e levar de uma forma serena, adequada, compreensível o Evangelho para os nossos pequenos. E vamos lembrar quando Jesus disse: deixai vir a mim os pequenos, que dos tais é o reino dos céus. E o reino dos céus, já sabemos, como Lucas nos colocou, está em nós. Então, o reino dos céus está em nós. Nós devemos proporcionar esse conhecimento a eles, para que eles tenham firmeza de propósito, confiança e fé no Pai. Que a paz esteja com todos. Muito obrigada. Nossos agradecimentos da nossa irmã Elda, que veio nos trazer a mensagem, como havia dito, oportuna, importante. Deixa vir as criancinhas. E aproveitando o gancho, domingo nós temos aqui, sábado, às 9 horas, um trabalho maravilhoso com as crianças e jovens também. Então, vamos divulgar que temos o trabalho de evangelização. E aqui na casa tem um trabalho muito interessante no sábado também, que é justamente evangelização das crianças ainda gestantes. Sabia o que é esse trabalho? É um trabalho de evangelização para as crianças, para as mamães que estão gestantes. Interessante, né? Como é que funciona, né? Eu digo que não foi à toa. Foi à toa. Sábado de manhã tem esse trabalho aqui. As mamães gestantes vêm para cá e tem um trabalho de evangelização.
antes de nascer, já começam a ser vendidos, sabe? Um trabalho bonito que tem aqui ao sábado. Quem quiser conhecer, vem aqui aos sábados para conhecer esse trabalho. Então, muito obrigado, nossa irmã Elda, que volte falar com o Arthur para não chamar mais rápido, viu? É? Em breve, né? Ele chama. Tá bom. Então nós vamos pedir à nossa irmã Joana que possa fazer a nossa prece de encerramento e que Deus abençoe a todos os presentes que levam para os lares essa paz, essa mensagem da nossa irmã. Então vamos fechar com chave de ouro o nosso encontro desta tarde com a irmã Joana fazendo a prece de agradecimento. Sabemos que o nosso futuro e também o do Espiritismo vai depender sensivelmente desse tipo de condução que foi colocada aqui hoje, em relação às nossas crianças. Quem de nós não convive com alguma criança? Então, que tenhamos esse olhar para elas, que tenhamos no nosso dia a dia a firmeza na educação. Firmeza sem violência. É aquele não, mas o não raciocinado, não por isso. É ter consistência de atitudes, que é outra coisa importantíssima na educação. Porque só conseguimos educar quando aquilo que dizemos que não pode ser feito, não vai ser feito realmente em outra ocasião. Porque muitas vezes nós estamos cansados, estamos desgastados, e aí naquele momento, aquele não se transforma no sim para ser mais fácil. E a consistência de atitudes na educação é, sem dúvida, o caminho mais curto para conseguirmos chegar a ter adultos conscientes que realmente fazem parte do mundo fraternalmente e que tratam o seu semelhante como seu semelhante. Graças a Deus e graças a Ti, Senhor, por essa palestra de hoje. Assim, em nome de Jesus, em nome de Deus, nós encerramos a primeira parte, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, mulheres e crianças de boa vontade.